Boa noite, paz seja com todos. Pode se assentar, sorrindo para a direita e para a esquerda e dizendo: Jesus tem uma palavra para você. Na verdade, a palavra não é minha, a palavra é dele. Você ouviu bem? A palavra não é minha, a palavra é dele, só dele. Nós somos aqui apenas representantes. Eu quero agradecer a Deus o convite que me foi feito pelo pastor Diego, meu irmão, e pela alegria de poder rever alguns irmãos, especialmente o Naldinho. Pastor Inaldo tem que falar, né? Eu sempre lutei por isso na época, né? O pessoal só chamava ele do Naldinho. Naldinho porque era Naldinho da Casa Verde, né? O sambista. Até hoje eu me lembro de você, quando o pessoal conta que vai evangelizar lá no carnaval, né? É? Eu lembro, me segura. Eu lembro. Naldinho contava umas histórias que era muito interessante, né, Ila? Então, a Ila lá, que é a irmã dele. Enfim, a família que a gente aprendeu a amar, a gostar. A luz é forte, hein, rapaz? Barbaridade. Tem um óculos escuro para me emprestar aí, irmão? E é uma alegria, né? Obrigado, irmã. Ela sabe que está escrito na Bíblia que quem ofereceu uma água fresca para um servo de Deus tem muitas bênçãos, tá? Eu não sei onde está escrito, mas está. Bom, gente, que alegria poder revê-los mais uma vez. Nós estamos diante do Deus que honra. Essa palavra honra vem do grego, onus. E essa palavra tem muito a ver com as bênçãos de Deus para a vida de quem é cristão. A honra, na palavra literal, naquilo que ela significa literalmente do grego, eu busquei aqui o significado, quer dizer reputação e dignidade. Quando você tem uma boa reputação e dignidade diante de Deus, você está honrando a Deus. Deus é o Deus especialista em honrar. Ele tem o melhor para a gente. Às vezes as pessoas pensam que Deus é aquele que está no alto e sublime trono, e é verdade, mas apenas para julgar. Apenas para olhar os atos e ficar lá. Não, Deus é amor. 1 João 4,8, a palavra do Senhor diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é, olha o verbo, Deus é amor. E se nós adoramos e bendizemos um Deus que nos ama, eu pergunto a você, ele tem o melhor ou o pior para a gente? Ele tem o melhor ou o pior? Melhor. Então diga para quem está ao seu lado: Deus tem o melhor. Por quê? Porque ele tem prazer em honrar. Acontece que o ser humano tem prática de perder a honra que Deus lhe dá. Hoje em dia nós vemos no mundo que quando o cara é honesto, todo mundo se espanta. Alguém encontrou uma mala de dinheiro lá no metrô, o cara foi lá e devolveu. Nossa, sai até na televisão. Olha o cara foi lá, entregou a nota. Que honesto que o cara é, porque num mundo tão desonesto, quando aparece um honesto, e a honestidade, a dignidade, é algo que veio de Deus para a gente quando a gente foi criado nesse mundo. Não tem méritos nisso. É algo que devia ser natural para a gente. E a cada passo da nossa vida, nós temos a oportunidade de receber a honra do Senhor. Por quê? Porque é bíblico que Deus honra quem honra a Deus. Às vezes na nossa vida nós pecamos por não viver a palavra o tempo todo. Nós erramos. É como se Deus estivesse com as mãos estendidas para a gente, e aí as pessoas pensam que em determinado momento Deus tira a mão. Mas não é Deus que tira a mão do Senhor está lá. Só que por nossos problemas, nossos pecados, nossos erros, nós temos a prática de nos afastarmos da mão de Deus. Então quem perde a honra é nós, não é Deus que tira. Deus quer nos honrar, mas nós temos prática em desprezar a honra ou deixar a honra de lado. É uma prática nossa, e isso ocorre quando nós estamos bem. Na Bíblia Sagrada tem um monte de personagens que eu poderia gastar um tempo enorme falando sobre cada um deles.
fôssemos contar a história de Gideão, de Sansão, né, de Davi, enquanto esses homens estavam obedecendo a Deus com dignidade, com boa reputação, eles alcançaram grandes vitórias. Mas à medida que eles, em algum momento, começaram a achar que era eles saem debaixo da mão de Deus. E aí começa a fazer um monte de coisa que só traz prejuízo. Esse é o ensinamento da mensagem hoje à noite. Eu preciso encontrar maneiras de viver debaixo da mão do meu Deus. Porque assim eu serei honrado. Pode às vezes até parecer que está demorando, mas até a demora é honra para o Senhor. Porque Deus te dá no momento certo, em que Ele vê que você está preparado. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que receberam honra do Senhor e infelizmente não estavam preparadas. Por exemplo, tem muita gente que chega nas igrejas e chega desempregado. Sim ou não? Aí diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim, estou passando uma situação terrível, aquela história toda. E o pastor ora, e os irmãos oram, a porta é aberta. Às vezes uma porta não é de trabalho, não é aquele trabalho que é 6 horas por dia, com plano de saúde, plano dentário, plano, pagamento da escola do filho, não é nada disso. Mas é pelo menos um trabalho registrado. E aí a pessoa, glória a Deus por isso, e começa a trabalhar. E quando ela começa a trabalhar, ela bendiz ao Senhor, ela agradece a Deus, ela tributa ao Senhor o fato dela estar trabalhando, que há pouco tempo ela estava desempregada. Ela trata bem as pessoas, porque graças a Deus agora ela está com uma vida financeira, melhorou um pouquinho, já dá para pagar as contas pelo menos. Ela começa a viver um relacionamento bom com Deus, ela vem no culto para ser grato ao Senhor, às vezes nem perde o culto, né, porque está naquele gás de ter recebido uma vitória do Senhor. Aprende que agora tem trabalho, vou ajudar, vou dar o dízimo na casa do Senhor, e dá no começo, abençoa a obra de Deus. Então claramente essa pessoa está vivendo um momento que Deus está honrando. Ela buscou, ela orou, ela recebeu oração, ela foi submisso às ordens, às orações, ao culto, à prática do culto, não só no templo, mas fora dele, como igreja. Então ela fez tudo certinho. Quando tem uma boa reputação e dignidade, o que acontece? A tendência é ir crescendo. Às vezes a pessoa não tem casa, Deus dá uma casa. A pessoa não tem carro, Deus dá um carro. A pessoa tem um salário baixo, Deus aumenta, né? Mas você pode ver, passa um tempo, a pessoa começa a viver a seguinte palavra: foi a minha competência, fui eu. E aí o que acontece com essa pessoa? Ela começa a deixar de orar, ela começa a deixar de vir nos cultos, ela troca os cultos por qualquer outra coisa. O inimigo é especialista em colocar outras coisas na hora do culto, principalmente festa de família, né? Mas que é na hora do culto que acontece as festas de família. Não é proibido não, gente, só estou citando o fato. E aí a pessoa começa a terceirizar os ensinamentos e pensamentos que a igreja introduz nela no começo, quando ela precisa. Então o que isso é? Uma prova da pessoa saindo debaixo da mão de Deus. E aí parece que a pessoa começa a ganhar mais, sei lá, acontece uns negócios assim, né? A pessoa deixa de dar o dízimo, mas mesmo assim está vivendo uma vida abençoada, só que é por pouco tempo. E logo as coisas começam a declinar mais uma vez. Por quê? Foi Deus que tirou a mão de cima dela? Não, ela saiu debaixo das mãos do Senhor. Porque a Bíblia nos ensina, e o especialista nisso, um dos, nos deixou claro um trecho muito importante que eu quero ler com vocês em Provérbios, capítulo de número 8, 8º provérbio, versículo de número 17 e 18. O grande sábio ensinou dizendo assim: o Senhor disse, amo os que me amam. Como é que ele disse? Como é que ele disse? Amo os que me amam. Será que Deus me ama? A resposta é simples. Você ama a Deus?
ama mais que as coisas desse mundo ou só amou quando precisava? Só amou quando realmente era conveniente. O pastor Rinaldo acabou de falar que nós somos pessoas que temos que deixar um legado. Qual é o legado? Quando você vem para o reino de Deus, às vezes você vem cheio de problema. Aí você entra debaixo da mão do Senhor, Deus te abençoe e te levanta. Qual é a próxima fase? A próxima fase é você levar esse evangelho que liberta, que cura, que transforma, que renova para outras pessoas. Mas acontece que quando a pessoa começa a ficar bem, ela esquece dos outros, aí é só ela. E esse é o perigo. Que a pessoa passa a não mais amar a Deus como amava quando precisava. Então logo Deus vê, esse aí não me ama, ele me usa. Você acha que Deus pode ser enganado? Não. Então o trecho aqui está bem claro. E Salomão viveu isso na vida dele. Acredito que essa palavra é uma palavra de vivência. Porque foi claro na história de Salomão, enquanto ele estava honrando a Deus, Deus o honrava. Mas quando ele deixou de fazer isso, ele sofreu as consequências. Talvez é isso que você esteja vivendo hoje. Essa palavra de hoje à noite poderia ser uma palavra com a tonalidade de gritaria. Sabe aqueles pregador? Você vai conquistar, você vai ter. E eu creio. Mas o mais importante não é ter. O mais importante é manter. Às vezes você tem muitas coisas, mas não mantém nada. Às vezes você tem coisas que são valores materiais, mas os espirituais que mantêm os materiais já foram perdidos. Você está ouvindo bem isso? Então o salmista relata aqui dizendo: amo os que me amam, e quem me procura, me encontra. Quem me procura, me encontra. O Senhor disse na outra palavra: buscar-me-eis e me encontrareis. Quando? Quando me buscares do quê? Melhorou o som, obrigado, viu, Diego? Eu tenho que comprar um microfone daquele lá, seu. O Guilherme que vive falando: pai, você precisa de um microfone igual do tio. Um dia, quando eu for pastor, assim, de uma igreja próspera, quem sabe um dia eu ganho de presente. Não custa tentar, né? A palavra foi lançada. Bom, aí foi lá melhorar o som para mim, que eu falo meio longe do microfone. Vocês estão ouvindo bem? E buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes de... Sabe o que é isso? Honrar a Deus. Buscar a Deus de todo o coração, honrar a Deus. Porque veja, irmãos, não é proibido você assistir uma televisão, ver um filme, ir num cinema com a família, assistir um futebol. Não é proibido. Está tudo bem. O problema é você colocar isso no lugar do Senhor na tua vida. Aí é problema. Que aí você está buscando em outras coisas. O problema de você não ser próspero no serviço é porque às vezes você coloca o serviço em primeiro lugar. Para o serviço você se mata, mas para a igreja você está cansado. Aqui não é um lugar em que você diz: eu não vou na igreja hoje porque eu estou cansado. Não, você vem na igreja porque é gostoso estar na presença do Senhor. É rejuvenescedor. Se não é na carne, é na alma. É você sair daqui hoje e dormir em paz. É você acordar amanhã cedo e dizer: glória a Deus, mais um dia de vida que o Senhor está me dando na face da terra, e Ele é comigo por onde quer que eu andar. São reflexos da palavra. Olha bem o versículo de número 18. Presta atenção. Comigo, o Senhor diz, estão o quê? Nós precisamos de dinheiro. Riqueza não é ligada ao dinheiro? Então, com quem está o dinheiro? Ageu 2,8, a Bíblia diz: minha é a prata e meu é o ouro. Quem que você precisa? Do teu patrão ou de Jesus?
estava contando para o pastor Gilberto, esse irmãozinho, falando para ele que teve uma irmã lá da igreja, 2 meses atrás, né? A irmã Monique, né? Ela é uma jovem da igreja, e ela 2 meses atrás, terminando um culto de domingo, ela veio chorando copiosamente lá na frente, dizendo assim: pastor, ora por mim, porque eu não aguento mais o meu trabalho. Meu trabalho é sufocante, eu faço o serviço de 4 pessoas, e ainda sou cobrada constantemente. E vamos orar a Deus. E oramos a Deus e falamos para ela assim: ó, você confia em quem? No Senhor ou no seu emprego? É difícil falar o que eu vou falar, mas é verdade. Ele falou: confio no Senhor, confia mesmo. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Você crê no Senhor? Creio. Então fala o seguinte: pede demissão do trabalho, porque senão você vai acabar morrendo. Você é jovem, mas tudo tem limites, né? Você vai ficar ali sofrendo, chorando, do jeito que você chegou chorando, para quê? Melhor você, sabe, vender alguma coisa, sabe, ter uma vida um pouco mais simples, mas tranquilo. E viver nesse sufoco por causa de um trabalho. Então a estratégia é essa: você chega amanhã, segunda-feira, fala para o patrão assim: eu estou saindo da empresa. Não agora, o senhor me dá um prazozinho aí que eu não quero deixar vocês na mão. Já que eu faço serviço para 4 pessoas, o serviço que era para 4 pessoas, eu não vou largar o senhor na mão, mas eu vou sair. Se ele falar para você: não sai não, você é muito importante aqui na empresa, eu dobro o seu salário, aí você fica. Que aí, né, salário dobrado, melhorou o negócio. Você vai chorar um pouco menos. Já dá para comprar um lenço para enxugar as lágrimas, pelo menos. Salário melhor, tudo bem, né? Aí, mas se ele falar para você: tá bom, vai com Deus, né? Você vai com Deus e confia que Deus vai fazer uma obra. Se você confia em Deus, Deus vai fazer uma obra. Deus não quer ver você sofrendo, de jeito nenhum. Aí ela foi lá e falou com o patrão falou: tá bom, você quer sair? Saia. Só que aconteceu um fato curioso. O patrão falou assim: apesar de você sair, nós vamos pela empresa, por gratidão a tudo que você foi com a gente aqui na empresa, nós vamos pagar todos os seus direitos como se a empresa tivesse demitido você. Já não é uma bênção? Aí ela: que legal. Ligou para mim e falou: pastor, que bênção lá, me dispensaram, vou trabalhar mais alguns dias, mas vão me pagar os direitos. Quando ela recebeu os direitos, qualquer pessoa ingrata faria o quê? Vou segurar esse dinheiro, porque eu não sei, né, quanto tempo eu vou ficar desempregado. Não, a primeira coisa que ela fez, ela veio e trouxe um dízimo na igreja. Primeira coisa, eu não falo assim, igual muitas igrejas falam aí: irmão, sei lá, honra a Deus, porque a pessoa, a gente vai falando sempre, a pessoa tem que aprender. Não é por imposição, é por ensinamento. E ela aprendeu. E ela veio e entregou. Não entregou para mim. Dízimo não é meu, dízimo é do Senhor. O pastor não pode cobrar o dízimo, o pastor pode ensinar que a pessoa que é fiel honrou a Deus, Deus vai honrar. É isso aí. Quem honra a Deus, Deus honra. Amém? Quem honra a Deus é tão honrado que a Bíblia diz que na atitude de honrar a Deus com dízimo, o Senhor repreende o devorador. Então, a atitude de honrar a Deus com o dízimo é permitir que o Senhor, não você, é atitude, não é oração, é atitude, é nobreza, é colocar diante de Deus a dignidade. Então, quando você honra o Senhor diz: e eu repreenderei o devorador. Então, quer dizer, Deus honra. Ela veio e entregou. Aí começou a trabalhar para uma amiga. Passado umas 3 semanas lá numa loja, ela me telefona e fala assim: pastor, aconteceu uma novidade, tem uma empresa aqui, uma das melhores empresas da Tapetininga, entrou em contato com ela e falou: tem uma vaga de jovem aprendiz. Mas ela já não é mais jovem aprendiz. Mesmo assim ela foi lá ouvir. E aí, conversando com o pessoal, departamento pessoal, e falando da experiência que ela tinha na outra empresa, o pessoal olhou para ela e falou assim: não dá para você essa vaga. Mas por quê? Porque você está além. Realmente o que você faz é para 4 pessoas mesmo. Isso aí você está além, não dá. Essa vaga é muito pouco para você, você merece coisa melhor. Falou desse jeito para ela. Aí ela falou: o que eu posso fazer? Continuou a vida dela. Ela escreveu o testemunho aqui para mim, porque ela contou ontem na igreja, no culto de oração. E ela escreveu o testemunho, eu podia até contar, mas não vou gastar tempo, porque o pastor Diego só me deu 15 minutos para pregar.
Ele falou assim: quando eu descruzar as pernas é hora de acabar. Eita, não, é brincadeira, irmão, não falou não. Ele falou: pode ir até meia-noite, que o povo aqui gosta de pregação. Também não foi isso, pode ficar sossegado. Aí ela falou assim: olha, eu deixei quieto, fiquei lá na minha colega, mas ela me ligou naquele dia e falou assim: olha, eu fico até triste de deixar minha amiga aqui. Na hora que eu precisei, ela me honrou. Ela falou: você quer trabalhar comigo? É uma loja. Ela não me registrou, não nada, mas é minha amiga. E agora, pastor, me chamaram para uma outra entrevista na mesma empresa, só que agora não é mais jovem aprendiz, agora eles querem me entrevistar assim, uma prova, não sei o que, para me entrar mesmo no cargo. E aí eu falei: filho, é o seguinte, oportunidade na vida, às vezes é uma só. Fala para tua amiga: eu te amo, você é minha amiga, mas tchau para você. Porque agora tem uma oportunidade numa empresa, registrado. Isso não é ingratidão, isso é agradecimento e honrar o que Deus está colocando na mão dela. O senhor acha que eu devo fazer isso? Sim. Aí ela foi lá no emprego, fez a entrevista, resumindo. O camarada fez uma prova lá, falou com o departamento lá, algumas pessoas, inclusive eu tenho pessoas da igreja que até trabalham lá em outras funções. Nós temos pelo menos 2 pessoas da igreja, além dela, que trabalha nessa empresa conceituada, que faz peças de automóvel para a Toyota, né? E é uma empresa muito boa em Itapetininga. E eu até tenho 2 sobrinhas que são da liderança lá dessa empresa. E ela falou para mim: nossa, ela foi muito bem na prova. A Monique foi muito bem na prova. E aí ela falou e veio essa semana e contou o testemunho. Pastor, como é bom quando a gente ouve um testemunho, quando a gente honra a Deus, quando a gente está debaixo da mão de Deus, porque tudo que o Senhor falou para mim, eu obedeci, e a obra está feita porque eu estou empregada. Isso são coisas que constantemente os pastores falam nos púlpitos. E quando você está precisando, você ouve. Mas quando a coisa começa a melhorar, você sai debaixo da mão de Deus. Quem gostaria de ser honrado por Deus? Levante a mão. Então, meu irmão, você tem que ter dignidade e tem que permanecer debaixo da mão de Deus. Às vezes é difícil. Por que eu tenho que permanecer debaixo da mão de Deus? O que é debaixo da mão de Deus? O Senhor dá um ensinamento? Sim, Senhor. Pois não. É assim que eu tenho que fazer? É jejuar? Então eu vou jejuar. É orar 3 vezes por dia como Daniel? Então eu vou orar. É servir ao Senhor com a voz do coração, ouvindo com as orebas, mas crendo no coração, na mente. É isso. É seguir a orientação pastoral pela palavra. Irmãozinho que um dia, ele comentando com outra pessoa, falou assim: irmão, mas é o seguinte, eu estou convertido, mas eu gosto muito de cerveja sem álcool. Tem algum problema? É cerveja sem álcool. Mas tudo começa com esse negócio. Daqui a pouco ele, né, é igual o... Me segura assim, né? O cara foi lá no carnaval evangelizar, passa lá no meio. Agora eu sou cristão. Para os irmãos que boiaram, quando nós falamos, agora eu sou cristão, não caio mais nessa. Aí entra no meio do bloco para evangelizar. E ele começa, né? Daqui a pouco, me segura, Senhor, me segura, Senhor, me segura. Não tem como você se manter quando você está lutando com a treva e vai lá entrando no meio dela. É aquela história, nós ouvimos essa semana, né? Até foi o presidente que falou. Ele falou assim: olha, tem gente que não consegue entender, parece um sistema corrupto tão grande, que tem gente que chegaria a colocar o Marcola e o Fernandinho Beiramar para cuidar da parte de narcotráfico do Brasil, para acabar com o narcotráfico do Brasil. São coisas óbvias que as pessoas não vê. Olha, você está debaixo da mão do Senhor. Por favor, não é o caso de você ir num prostíbulo para ganhar a prostituta. O Senhor vai te dar a oportunidade de ganhar uma prostituta, mas não é você avançar no inimigo. Eu até não gosto muito daquele hino. Você lembra aquele hino? Entrei no terreiro do inimigo. Terreno do inimigo, não é? Terreno. Não, terreno. Terreno, eu falei terreno. Vocês entenderam terreiro? Não, eu falei terreno. Entrei no terreno do inimigo, não é assim? Eu não gosto disso aí. Porque é o seguinte, tem gente que pensa que está preparado, mas não está. Tem gente que acha o bom de oração, mas não é. Tem gente que flerta. Eu posso provar isso biblicamente. Sansão, ele não tinha um voto sobre ele?
Pelo menos 4 coisas ele não podia fazer. Tem gente que só pensa que é o cortar o cabelo. Cortar o cabelo foi o final. Primeira coisa, ele não podia de jeito nenhum casar com mulher de outra tribo, de outra nação. Primeira mulher que ele teve, justamente era filisteia. Não é Dalila, não. Primeira mulher dele não foi Dalila. Depois ele conheceu Dalila e errou de novo. Ele errou 2 vezes nesse sentido. Depois, a Bíblia fala que ele não podia tocar em nenhum corpo morto. A Bíblia fala que ele lutou com o leão, matou o leão, ainda fez um enigma para o povo. Assim, quem descobrir, do amargo saiu o doce, da morte saiu a vida. Aí chegaram para a mulher dele e falaram para ela: olha, se você não contar o que significa esse negócio para nós, você tem que tirar dele. Nós vamos matar a tua família. E ela ameaçada, não foi a Dalila que chegou e brincou com ele. Primeiro foi a primeira mulher. E aí 1 semana ela falou: você não gosta de mim, você não me ama, bababá, aquela história toda. Brincando com o negócio. Até que ele confessa para ela. E ela confessa para os caras, e ele teve que cumprir a promessa que era vestir de roupas imperiais ou reais 30 homens que adivinhassem o enigma. E naquela festa da adivinhação ele comete o 3º erro. Porque o segundo foi que ele tinha matado o leão, e o leão veio um monte de abelhas e formou no leão, no corpo do leão, mel. E ele está passando por ali e vê o cadáver do leão, e ele come do mel, prova do mel e gosta, ainda leva para o seu pai e para sua mãe. Então ele cometeu o 2º erro. E depois faz um enigma, e nesse enigma ele comete o 3º erro, que não era para ele ser chegado a vinho, e lá tinha vinho à vontade. Aí, para cumprir a promessa de quem adivinhasse o enigma, ele vai e mata 30 nobres. Ele matou com as próprias mãos, para poder tomar a roupa deles e entregar de presente para os caras. Uma vida completamente fora da mão de Deus. E o voto era: enquanto você estiver lá debaixo da mão de Deus, você vai ser forte. O povo sofria já por 40 anos escravos dos filisteus, e ele livrou o povo durante 20 anos, mas nessa de brincar com as coisas de Deus. Quando você sabe da história de Dalila, foi porque ele viu a mulher dele sendo morta, queimada, ela, o seu pai, queimada, porque ele veio e viu a mulher já estava casado com outro, porque ele ficou triste com ela, que descobriu que foi ela que deu o segredo, e ela casa com outra pessoa. Ele não tinha ainda largado dela, e naquela época tinha muitas coisas, e ele sai de perto dela, e os camaradas que souberam que ela contou que foi eles ficaram tão revoltados que foram lá e queimaram a casa dela e mataram ela e o pai dela, família dela. Haja visto que quando Sansão voltou e soube dessa notícia, ele pega a queixada de jumento e mata 1000 homens. Essa história você já conhece. Depois disso ele entra pelo lado da Dalila e começa a brincar com o 4º voto, que era não cortar o cabelo, que vocês sabem. Então, vocês sabem a história, não preciso falar nada, até que ele perdeu as forças, foi amarrado, chicoteado, cusparado, fizeram uma arruaça com ele, até prender ele nas colunas do templo de Digon, em que ele se arrepende diante do Senhor, volta para debaixo da potente mão do Senhor, o Senhor retoma a força dele, ele derruba as colunas centrais do templo e mata mais pessoas naquele momento do que em toda a sua vida. E ali a Bíblia diz que tinham pelo menos 3.000 homens, sem contar os demais. Mas por que eu disse essa história assim rapidamente? Você pode ler na tua casa, está lá em Números, em Juízes melhor, capítulo 13 em diante, você pode ler. Mas por que eu falo essa história? Porque tem gente que brinca com a presença de Deus. E se você quer ser honrado, você tem que lembrar que Jesus Cristo, ou o Senhor Deus, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é o mesmo. Então aquela honra que servia no passado, que fizeram grandes homens como Davi, como o próprio Sansão, que teve a força, como Moisés, que apesar do assassinato que ele teve lá com os egípcios, ele ainda foi honrado e serviu ao Senhor. Elias foi citado, tantos outros.
enquanto eles estiveram debaixo da mão do Senhor, honrando o Senhor, eles foram honrados. O que serve isso para a gente, irmão? Enquanto você está debaixo da mão de Deus, pode acreditar, às vezes parece para os teus olhos está demorando, mas não está demorando, porque Deus chega no momento certo. Eu vou terminar de ler o versículo 18. Versículo 18 que nós estávamos lendo aqui, ó. Comigo estão riquezas e honra. Que mais? Prosperidade e justiça duradoura. Quer dizer, justiça para sempre. Não saia debaixo das mãos do Senhor. Que jeito que eu saio debaixo das mãos do Senhor? Brincando, flertando com o inimigo. Os irmãos lá foram libertos. Continua firme, buscando ao Senhor. Ontem eu estava falando na igreja, às vezes tem gente que paga até aluguel, mas não entende que quando você honra, você é honrado. Aí fala assim: Senhor, eu gostaria tanto de ter uma casa própria, gostaria de ter casa. Quem gostaria de ter casa aqui até para alugar? Levante, até para alugar, levante a mão. Até para alugar. Então, se você tiver uma casa para alugar, primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça, você vai pôr na imobiliária, porque não dá para confiar. E lá na imobiliária você tem que pagar 10% do aluguel. Para a imobiliária eu pago, mas para Deus eu não trago. E é Deus que nos honra. Você quer prosperidade? Honra a Deus. Você quer prosperidade? Honra a palavra de Deus. Quando o pastor Diego prega, ele não prega dele, ele prega a palavra de Deus. Às vezes pode ser dura, às vezes pode ser de correção, às vezes pode ser uma palavra animada, pode ser uma palavra regozijante. Não é só aquela palavra que aguça, né, as coisas dentro da gente, afaga o ego, né, e deixa a gente, nossa, essa semana vai ser a semana da vitória. Todas as semanas são semanas de vitória se você honrar a Deus. Pode ser que a primeira semana seja difícil, que o inimigo tenta te derrubar, mas ele é o perdedor. Você é mais do que vencedor. Toma posse dessa palavra, põe a mão na tua cabeça e fala: eu tomo posse dessa palavra, eu tomo posse, eu vou honrar Deus, eu vou honrar, e Deus vai te honrar. Fala para quem está do teu lado, jovem: Deus vai te honrar, mas você precisa honrar a Deus. Os preceitos da palavra do Senhor, na mão do Senhor tem riqueza, tem honra, tem prosperidade e justiça duradoura. No Novo Testamento, já que eu li o Velho, eu vou ler só um versículo, já vou terminar, vou orar por vocês. Em 1 Pedro, capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, Pedro está na Bíblia, tá? Capítulo 5, versículo de número 6, leiam para mim em voz alta. 1 Pedro 5, 6. Você vai entender por que às vezes a gente fala do 7 e a gente só fala do 7. Não vou ler o 7 agora não, só ler o 6, vai. Vou contar até 3. Até 3. Nossa, assim quando está ensaiado é joia, né? A igreja aqui quando está ensaiado. Gente, é porque eu contei 3 direto, agora eu vou contar, vai. 1, prepare-se. 2, lá vai. 3 e já, todo mundo junto, vai. Portanto, mire-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Você entendeu isso? Amém. Mas todo mundo conhece o 7. Porque nas igrejas por aí, lance toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Mas espera aí, Ele tem cuidado de vós por quê? Leia o 6, 1, 2, 3. No tempo dele, tempo devido. É o Kairos, não é o Cronos. O Cronos eu quero agora, o Kairos, quando você está preparado. É o tempo de Deus. É o tempo em que Deus vai te honrar, por quê? Porque você está humilhado, aonde? Debaixo da
potente. Lembra, a mão do Senhor tem riqueza, honra, prosperidade e justiça. Meu, não tem outra coisa. Você está debaixo da mão de Deus, não dá outra. Você será honrado por Deus. Quem está debaixo da mão de Deus, fala mal do pastor? Quem está debaixo da potente mão de Deus, não entrega as contribuições ao reino de Deus? Oh, agora parou. Ficou meio travado aí a igreja. Agora, irmão, você está debaixo da potente mão de Deus, Deus vai te honrar em todos os segmentos da tua vida. A Bíblia diz: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Quando você está debaixo da mão do Senhor, o salmista viveu isso. Leva-me às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelos passos verdejantes. Quando você está debaixo da mão de Deus, Salmo 1, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Quantas coisas boas existem debaixo da mão de Deus quando você honra a Deus. Saia daqui nesta noite pensando sobre isso. Abra a Bíblia na tua casa e procure versículos que falem sobre honrar a Deus. Quando você levanta um irmão que está caído, eu pensei que ele ia falar: pastor, acabou o tempo. E já acabou. Vamos ficar em pé? Já acabou. Quando você levanta alguém que está caído, você está honrando a Deus. Quando você ora por alguém que está doente, você está honrando a Deus. Quando você ama uma pessoa que até te persegue, não é o teu caso, você está honrando a Deus. Quando você vem num lugar para limpar o templo, irmão, você vai lá limpar o templo. O que você é? Você é empregado da igreja? Não, eu estou honrando a Deus. Você acordou de madrugada, eu ficar gastando vela com defunto ruim? Não, você está honrando a Deus. São pequenas atitudes. Não precisa muita coisa. São pequenas atitudes. E essas pequenas atitudes, a cada dia, vai mostrando para você coisas novas. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou no coração do homem o que eu tenho preparado para aqueles que me amam. Honra a Deus. Honra a Deus na tua casa. Honra a Deus no oculto, porque na igreja é fácil, mas chegou a hora da gente levantar como uma geração que honra a Deus até nos momentos ruins. Aqui, irmã Maria Germano, faz assim para mim. Essa irmã, quando eu cheguei, eu dei um abraço nela. Ela falou: qualquer dia eu apareço na Petininga, mas no momento eu estou desempregada. Mas uma coisa me chamou a atenção: na hora da oferta ela veio aqui e honrou a Deus. Você chamou minha atenção, você imagina a atenção do Senhor, minha irmã. Deus tem coisa boa para você, e brevemente você vai contar um testemunho. Eu creio. Quem vai me ajudar a orar por ela? E ela vai vir aqui contar. Lembra aquele dia, irmão? Deus abriu a porta para mim, estou trabalhando. Porque ela honra ao Senhor. São atitudes nossas, gente. É mais do que falar. Adorar a Deus é mais do que cantar. Adorar a Deus é servir a Deus. Não é uma cobrança o que eu estou falando para vocês. Não, por favor, saia daqui dizendo: Pai, eu quero honrar ao Senhor, porque eu ouvi que estando debaixo das tuas mãos eu também serei honrado. Deus tem honra para você. Deus tem vitória para você. Deus tem graça para você. Põe a mão no ombro do teu irmão aí. Põe a mão no ombro dele e fala assim: você crê nessa palavra? Põe a mão no ombro desse irmão aqui também. Ô Naldo, Inaldo, abraça esse irmãozinho aqui. Vem aqui para frente, irmão. Traz ele para frente aí junto com o pastor Gilberto. Dá um calorzão nele aí. Você separou o hino para cantar? Separa aí para a gente cantar, só para terminar. Mas você, com a mão no ombro desse irmão, você vai orar e dizendo assim: Senhor, espera aí, a sua oração: Senhor, honra esse meu irmão.
Agora, quero perguntar uma coisa para você: quem se compromete, não diante de mim, diante do Senhor, a honrar ao Senhor, dizer: Pai, conta comigo, Senhor, eu vou honrar o Senhor, eu vou honrar o Senhor. Eu aprendi que eu tenho que honrar o meu irmão, eu tenho que honrar o pastor, eu tenho que honrar a palavra, eu tenho que honrar. E a honra vai trazer a mão de Deus. Não é trazer a mão de Deus, você vai entrar debaixo da mão de Deus, e grandes coisas estão por vir. Você vai orar e dizer para esse irmão aí: irmão, olha, eu declaro a honra do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Talvez você nem sabe se você tem um ministério, mas sobre o seu ministério, a honra do Senhor, sobre você como pai, sobre você como mãe, sobre você como filho, como empresário, como empregado. A honra do Senhor está sobre você, porque eu declaro isso em nome de Jesus. Sou eu não, é você que vai orar agora. Feche os seus olhos e honre, diga assim: Senhor, abençoa, honra. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei dos reis, Senhor Jesus. Mais uma vez: a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Senhor, abençoa a tua igreja, que essa graça do Senhor nos alcance ainda mais. Nós somos dependentes do Senhor, nós precisamos do Senhor, tudo vem de Ti, tudo, Senhor, tudo. Em nós não existe mérito nenhum, os méritos são Teus. É o Senhor que nos abre os olhos, é o Senhor que nos mostra o caminho, é o Senhor que abre as portas. Tua palavra diz em Apocalipse que a porta que o Senhor abre ninguém fecha. Então tudo vem do Senhor, a vida vem do Senhor, tudo vem do Senhor, Pai. Nos ensina a estar debaixo da Tua mão, te honrar para ser honrado. O Senhor vai honrar, Pai, a Tua igreja. O Senhor vai abençoar a Tua igreja, porque a promessa do Senhor, o Senhor nunca mudou, Pai. O Senhor nunca mudou. O Senhor é o mesmo, Senhor. O Senhor é o mesmo. Então hoje o Senhor nos mostrou o caminho para voltarmos a viver embaixo da Tua mão. Que assim seja na vida de todos aqueles que guardam a Tua palavra, em nome de Jesus. Dá um abraço nesse teu irmão e fala assim: honre ao Senhor e você será honrado. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Suas obras.